Corinthians perde para São Bernardo por 1-0 com um jogador a mais por quase toda a partida. Afinal, no campo, o São Bernardo ganhou. Mas e nas finanças? E o valor do seu elenco? Qual time vale mais? Descubra isso aqui no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Pois é, pessoal. São Bernardo ganhou do Corinthians, né? Foi uma zebraça, né? O jogador do São Bernardo foi expulso aos 10 minutos do primeiro tempo. O Corinthians teve um jogador a mais, tomou o gol. Então, foi realmente um vexame do Corinthians, né? O que nos leva a perguntar, né? Muitas pessoas falam muito sobre a força econômica dos times do Campeonato Paulista e tem toda essa discussão sobre qual campeonato é melhor, se é o Paulista ou se é outro, enfim. Mas o consenso é de que o Campeonato Paulista, de fato, é o campeonato que tem mais zebras, que tem os times do interior mais fortes. Agora, ainda assim, me surpreendeu bastante essa derrota do Corinthians, especialmente por estar com um jogador a mais. E o que mostra que futebol não é só finança, né? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho da diferença do elenco das equipes, né? Então o jogo, todo mundo já sabe como foi, o São Bernardo mostrou mais organização, o Mano Menezes está com o descontrole da equipe, mas isso não tem muito o que fazer. O que a gente pode falar é sobre o valor do elenco das equipes, né? Então, afinal, o São Bernardo está próximo do Corinthians, a gente já imagina que o Corinthians vai ter um elenco mais valioso, mas a gente usa como métrica aqui, né, no balanço das finanças, o Transfer Market para a gente entender o valor de mercado das equipes, né, dos elencos. Então vamos começar pelo São Bernardo, né? Bom, São Bernardo tem um valor de mercado atual de 1,75 milhões de euros. A gente sabe que esses valores não são valores que necessariamente são os valores de fato, são estimativas de mercado do Transfer Market, mas é a plataforma que eu recomendo para quem quer valor de elenco, que traz um valor mais acurado e mais atualizado. Então o São Bernardo tem um time bastante modesto. A gente pode ver que muitos dos jogadores do São Bernardo sequer têm valor de mercado. São aqueles jogadores que vão de equipe em equipe quando acaba o contrato, ou seja, não é aquele tipo de jogador que você banca para comprar o jogador. Então são jogadores de um valor de mercado baixo. Alguns deles têm um certo valor. Então, por exemplo, o Rafael Forster, que é um jogador que está emprestado pelo Avaí, ele tem 500 mil euros de valor. Mas assim, de forma geral, eu até me surpreendi. Eu imaginava um valor de mercado mais forte do São Bernardo. Tem muitos jogadores emprestados, muitos jogadores assim, de não muito renome, né? E isso mostra que, dado a organização da equipe e a forma que essa equipe é gerida, é muito surpreendente como eles conseguem, com baixo investimento, né? Um time de baixo investimento, fazer uma equipe competitiva, né? Ano passado chegou às quartas do Campeonato Paulista e esse ano já está ganhando aí do Corinthians e tudo mais. Mas e o valor do elenco do Corinthians? É maior? É menor? Bom, menor claramente não é, né? E aí entra a parte surpreendente. O elenco do Corinthians não é um elenco barato, tá? Existe a falsa ilusão de que o Corinthians é um time barato. Você pode alegar se o time é bom ou ruim, mas o time é caro. Então você tem um valor de mercado atual hoje de 97 milhões de euros. Então pegando alguns exemplos aqui, a gente pegando jogadores de um pouco mais valor, né? O Moscardo já está vendido para o PSG. Mas a gente pegando o Yuri Alberto. Caramba, o Yuri Alberto vale 15 milhões de euros, né? Então você pega o Yuri Alberto, vale quase 10 vezes mais que o time de São Bernardo. Então esse é o nível de discrepância que a gente ainda tem sobre os times grandes com relação aos times pequenos. Então chega a hora da gente, avaliando essa partida, fazer um veredito final. Veredito final. Final. Corinthians, São Bernardo, o que a gente tem a avaliar sobre isso? Fica aí até depois da vinheta. Concluindo então o veredito final sobre esse vídeo, a verdade é que o futebol, por mais que a gente use finanças para determinar as perspectivas futuras dos clubes, você tem clubes com um orçamento menor que podem surpreender os maiores. Isso não quer dizer que o Corinthians tem um elenco pior que o do São Bernardo, que o Corinthians vá flopar esse ano e o São Bernardo vai ser campeão paulista. Mas isso dá alguns detalhes que um time com um orçamento menor, dentro das suas características, pode sim surpreender e fazer um time competitivo. O São Bernardo vem há alguns anos fazendo boas equipes, vem subindo de divisões, e isso mostra que com um orçamento baixo você pode brigar de frente. Agora, a gente tem que também desmentir algumas falácias. O Campeonato Paulista é muito forte, mas esse vídeo aqui mostrou que a diferença de elenco
ainda de 50 vezes o valor do elenco do São Bernardo para o Corinthians. Então, assim, isso mostra um despreparo muito grande do Corinthians, né, na sua gestão de elenco, de não conseguir bater um time como o São Bernardo. É um jogo apenas, a gente tem que acompanhar os próximos passos, mas o Corinthians tem um investimento pesado e se espera mais, né? Mas afinal, e você? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Deixa aí nos seus comentários o que você achou desse jogo e o que você acha dessa diferença. Afinal, dinheiro vale tanto assim no futebol ou no final vale um 11 contra 11? Quero saber sua opinião.